e a gente está começando a nossa live aqui com uma ótima notícia e não podia ser diferente. Há quanto tempo eu tô falando desse edital aqui? Há quanto tempo? Estou indicando esse edital para os nossos alunos do MEDS desde o ano passado que eu estou indicando esse edital para os alunos do MEDS. O aluno do MEDS tem interesse nesse edital, é um edital que a gente sabe que sai no início do ano. A gente tem busca ativa de todos os editais das faculdades públicas do Brasil. Temos busca ativa porque a gente sabe que passar numa faculdade pública é a cereja do bolo. Então, galera, olha só, abriu o edital da USP, abriu o edital da Universidade de São Paulo. Abriu na verdade, no Diário Oficial, foi divulgada a disponibilidade de 1.088 vagas para a medicina, quem dera, demais, irreal, 1.088 vagas para todos os campos da USP. Sendo que dessas 1.088 vagas, nós temos muitas vagas para medicina concentradas no campus da Faculdade de Odontologia de Bauru e no campus da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então abriu o edital da USP, um edital que a gente está avisando há muito tempo, tanto para os alunos do MEDS e tanto também para os seguidores. Qual a diferença do aluno do MEDS saber do edital e do seguidor saber do edital? A gente sempre foi muito livre em relação à informação. A gente sempre publica todos os editais no Instagram, praticamente todos, né? Alguns ficam só para os seguidores, mas deixar um edital desse de fora do Instagram seria realmente uma grande maldade. A gente detectando essa grande oportunidade não seria legal. Mas qual a diferença do aluno MEDS? Que ele já está se preparando para esse edital há bastante tempo, porque a gente está indicando esse edital desde o ano passado, sabendo da abertura, sabendo das vagas ociosas, sabendo desde o último edital. Nós tivemos 3 alunos aprovados das 7 vagas do último edital. Agora a gente tem mais que o dobro. Foram 7 vagas ano passado, agora a gente tem mais que o dobro. Então a gente está indicando, porque a gente já sabia dessas vagas ociosas. Muito louco vaga ociosa na USP, né? Muito louco, mas rola todo ano. Alguns anos mais, alguns anos menos. Esse é um mega ano, é um ano muito, muito, muito foda, porque é um edital com muitas vagas, é uma oportunidade de você estudar na USP. E quero falar mais. Quero te falar que a maioria dos candidatos aprovados ano passado, ano retrasado, e nos editais anteriores eram alunos de faculdades particulares. Ou seja, alunos de faculdades particulares no Brasil, alunos estrangeiros, alunos de faculdades particulares, tá? Estrangeiros, alunos de faculdades particulares no Brasil. Então, olha só, é uma grande oportunidade de você sair da sua faculdade particular e ir para uma faculdade pública como a USP, tá? Então, galera, olha só, vamos falar hoje do edital da USP, vamos falar hoje dessa cronologia desse edital, vamos falar da estrutura desse edital, vamos falar da estrutura desse processo seletivo, para que você pense, vale a pena eu fazer o processo seletivo? Não vale a pena eu fazer? É para mim? Não é para mim? Então vamos lá. Edital da USP está aberto. Na verdade, o que está aberto, gente, é a notificação no Diário Oficial, tá? O edital ainda não veio, o edital mesmo, clássico, não veio, ele não é chamado nem de edital, ele é chamado de Manual do Candidato, tá? E ele vai ser divulgado agora, no dia 1º de abril, é isso, Daniel? Isso mesmo. Isso, o Daniel está aqui comigo. Ele vai ser publicado agora no dia 1º de abril, o Manual do Candidato. Acho que segunda-feira, o Manual do Candidato, ele faz as vezes do edital. Ele vai trazer informações importantes, como, por exemplo, o número de candidatos que passam para a segunda etapa, entre outras informações relevantes. Então, nós temos agora, no Diário Oficial, a publicação do edital, né, da USP, do manual, que vai vir no dia 1º de abril. Mas essa publicação no Diário Oficial, ela já trouxe para a gente uma pancada de informação. Uma pancada de informação interessante. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. São quantas vagas? São 14 vagas para o campus Bauru. A USP tem uma faculdade, a Faculdade de Odontologia de Bauru, que é assim, uma faculdade excepcional de odontologia, já foi eleita várias vezes a melhor faculdade de odontologia do Brasil, e foi aberto um campus de medicina em Bauru. Já tem um tempo, não é agora, não é de agora, já tem mais tempo que esse campus abriu. Então nós temos 14 vagas no campus da Faculdade de Bauru. 14 vagas para o curso de medicina USP no campus Bauru. E temos 2 vagas no campus de Ribeirão Preto. Então são 16 vagas disponíveis para a medicina USP Transferência 2024.
E outra informação que a gente nem tem o manual ainda, mas já veio, essas vagas são para ingresso no segundo semestre de 2024 e também no primeiro semestre de 2025. Eu vou falar mais à frente quais são as questões relacionadas a ingressar em 2024 e a ingressar em 2025. No dia 5, galera, de abril, então o manual do candidato ele vai ser publicado no dia 1º de abril, e a gente vai avisar aqui no Instagram, tá? Eu vou fazer outra live falando sobre esse manual, das nuances relacionadas ao edital da USP. E no dia 5 vai ser lançado o edital próprio. Por que o edital próprio? Como que a USP, para a gente entender o edital próprio, a gente precisa entender como que a USP estrutura o edital de transferência, tá? É só transferência, não tem portabilidade nesse edital, é um edital puramente transferência. Como que ela estrutura esse edital? A USP ela faz o seu processo seletivo em 2 fases. A primeira fase, o curso de medicina, ele entrega essa primeira fase do processo seletivo para a FUVEST. Todo mundo já ouviu falar de FUVEST. Quem nunca abriu uma apostila de cursinho, um site, né, onde você estuda e nunca viu lá uma questão, FUVEST tal ano, FUVEST tal ano. Então a FUVEST ela é uma grande organizadora de processos seletivos. E a primeira fase do processo de transferência, tanto da medicina Bauru quanto a medicina Ribeirão, as duas totalizando 16 vagas, a primeira fase vai ser organizada pela FUVEST. Então, nós já sabemos que a FUVEST vai fazer a primeira fase, nós já sabemos que o manual do candidato, elaborado pela FUVEST, vai ser publicado no dia 1º de abril. Sabemos que a FUVEST faz essa primeira fase, que também é chamada de pré-seleção, certo? Mas não sabemos os critérios da pré-seleção no sentido de quantos candidatos vão ser aprovados para a segunda fase. Isso virá no manual. E no dia 5, então no dia 1º, sai o edital geral da FUVEST. Esse edital, por exemplo, ele vai abarcar tudo relacionado à área da saúde, que nós ainda não temos, mas nós já temos a primeira fase, a gente já sabe quando ela vai acontecer, o manual do candidato vai ser publicado no dia 1º, com as nuances do edital, as regras normativas gerais do edital, e no dia 5, cada unidade vai publicar o seu próprio edital. Bem pertinho, dia 5, sexta-feira, então dia 1º agora, vai ser publicado o manual do candidato, FUVEST, pré-seleção, geral, todo mundo, abarca todos os cursos, as regras ali, abarca música, saxofone, abarca letras, abarca matemática, abarca geofísica, abarca gastronomia, abarca tudo nesse edital agora que vai sair na segunda-feira. Super importante vê-lo, entender a dinâmica desse edital no geral, prova, onde vai acontecer tudo. Mas no dia 5 que vai sair o edital da sua faculdade. E esse edital ele também vai estabelecer regras. Esse edital, ele inclusive pode contrapor regras do manual. Por exemplo, o manual fala, não aceito portador de diploma. Lá no edital do dia 5 eles podem falar, aceitamos portadores de diploma. Ok? Então, algumas questões podem ser modificadas pelo edital próprio da instituição. Então, é muito importante ler os 2 editais. Então, sai o edital geral da primeira fase agora, no dia 1º de abril, e o edital da instituição, ou seja, do campus para o qual você deseja ir, vai abrir no dia 5 de abril. Beleza? Beleza. O que nós sabemos mais? Nós sabemos que são 2 fases. Perfeito? São 2 fases. Só uma questão, gente, um adendo. O que esse segundo edital traz de tão importante? Esse edital do dia 5. Ele traz de importante os documentos que você tem que entregar, quando você tem que entregar, a data da prova específica da segunda fase e algumas coisas que podem ser abertas ou fechadas em relação ao manual. Tá? Em relação ao manual do dia 1º. E pode ficar tranquilo. Se gerar dúvidas, a gente vai abrir caixinha. Eu vou fazer a live da semana que vem falando sobre o manual. Vou fazer a live da outra semana falando sobre o edital próprio da Medicina Bauru e também da Medicina Ribeirão. Tá? Então, galera, pode ficar tranquilo que aqui no MEDS a gente vai seguir todo esse processo do edital da USP junto com vocês. E os alunos do MEDS têm os consultores individuais, tem a mim na consultoria individual para sanar as dúvidas sobre o edital que vão surgir e isso é totalmente natural e o processo seletivo começa do edital. E o que a gente sabe mais sobre esse edital? A gente sabe também que a prova é dia 19 de maio e que as inscrições vão do dia 8 de abril ao dia
5 de maio e ela custa R$ 211 e está submetida a regras de isenção estaduais como qualquer outro processo seletivo. Processos federais, regras de isenção federal, processos estaduais, regra de isenção estadual. Você, sendo ou não de São Paulo, você pode se submeter a não pagar a taxa de inscrição de R$ 211. Então as inscrições, não adianta procurar lá agora onde que está esse edital, onde que está. Vai sair um manual do precisamos aguardar o manual e precisamos aguardar o segundo edital, o edital específico da instituição. Então, as inscrições vão até o dia 3 de maio, do dia 8 de abril ao dia 3 de maio, e a prova vai acontecer dia 19 de maio. Gustavo, eu passando nessa prova, eu já entro? Não. A 19 de maio vai acontecer a primeira prova, a prova da FUVEST. E o que cai na prova da FUVEST? A prova da FUVEST cai 4 matérias. E isso, galera, ó, faz tempo. Eu, quando fazia odontologia na Federal, eu estava sempre olhando oportunidades para transferir do meu curso de odontologia. Época, isso, galera, muito tempo atrás, tá? 2002. À época, saiu um edital da USP e o edital era as mesmas matérias. Então, tem mais de 20 anos que esse processo acontece, porque eu tenho contato com ele, tem 22 anos, e esse processo, ele sempre cobrou essas 4 matérias. São 24 questões de português, são 80 questões no total fechadas. 24 questões de português, 12 questões de inglês, 22 de bioquímica e 22 de genética. Quem faz essa prova? Todo mundo da área da saúde. Medicina, odonto, fono, medicina veterinária, galera da área da saúde, todo mundo vai fazer essa prova. Obviamente, os estudantes de medicina competindo só entre si, os estudantes de odonto competindo só entre si, para ir para a segunda fase, onde ele fará uma outra prova estabelecida pela instituição no qual ele se inscreveu. Então, se você se inscreveu para a USP Bauru, você vai ter uma prova. Se você se inscreveu para a medicina da USP Ribeirão, você vai ter outra prova, tá certo? Então, o campus para o qual você deseja ir, ele vai estabelecer a segunda fase. E quando vai acontecer a segunda fase? Não sabemos. A gente tem que esperar o edital do dia 5. O edital do dia 5 é que vai estabelecer para a gente quando vão acontecer os processos seletivos específicos de cada uma das instituições. Perfeito? Então, o que nós sabemos até agora? Prova dia 19 de maio, e essa prova é a primeira etapa. Como funcionou ano passado? Ano passado passaram para a segunda etapa 5 vezes o número de vagas. Beleza? Então, 5 vezes 14, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 4, 20, 70. Então, a gente vai ter, para a USP Bauru, se você se candidatar, a gente vai ter 70 candidatos se mantiver os critérios de aprovação para a segunda etapa. Então, ano passado foi 5 vezes o número de vagas. Então, as primeiras 70 melhores notas para a USP Bauru vão ser aprovados. 70 melhores notas em que quesito? 50 melhores notas no quesito português, inglês, genética e bioquímica, são 80 questões. A pergunta que a gente realmente sempre se faz: Gustavo, nota de corte, os seus alunos que foram aprovados ano passado, esses 3 alunos que foram aprovados daquelas 7 vagas ano passado, esses alunos fizeram quanto? Ó, no mínimo 64 pontos, tá? No mínimo aí 80% da prova para você ser aprovado. Porque é uma prova que ela não vai ter aquela nota de corte estapafúrdia, né? 80, você tem que fazer 78. Não, é uma prova mais puxada, tem português, tem inglês, é uma prova que exige bastante do candidato, são 22 questões de bioquímica, 22 de genética, então é uma prova que puxa muito. Então, como é uma prova que puxa muito, com 64 pontos, 62 pontos, ano passado, os nossos alunos foram aprovados para a segunda etapa. Lembrando que foram 7 vagas, logo foram 35 pessoas aprovadas para a segunda fase. Agora nós temos 14 vagas para Bauru e 2 para Ribeirão. Só em Bauru vão ser aprovados para a segunda fase pelo menos 70 candidatos, considerando que os empates no final todos entram. Então, se a gente tiver aí 58 pontos como nota de corte e a gente tiver mais 20 pessoas com 58, vão entrar 90 pessoas. Todo concurso é assim. Então, galera, a gente está avisando há muito tempo, como a gente já vai avisar de outras faculdades públicas. Estou falando que a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul vai abrir agora no meio do ano. São informações
muito confiáveis. A Unicesumar de Corumbá vai abrir agora no meio do ano, possibilidade da Unicesumar de Maringá abrir também agora no meio do ano, Federal do Tocantins está para abrir também, e eu vou estar aqui para falar que eu avisei, e sempre, sempre motivando quem deseja transferir, não postergar, iniciar o mais rápido possível a sua preparação, tanto acadêmica para a prova, quanto também documental. São muitas vagas, muitas oportunidades. Eu só falei faculdades, agora, nesse momento, que aceitam alunos do exterior. Tá, galera? Então, USP está aberta, a gente trouxe todas as informações mais relevantes, aceita aluno trancado, tá? Desde que você comprove vínculo com a sua instituição, tudo que a gente sempre fala aqui. Então, USP está aberta, são 16 vagas, 14 vagas para Bauru, 2 vagas para Ribeirão Preto. O manual do candidato da primeira fase sai agora dia 1º de abril. O edital específico para cada instituição que está dispondo vagas sai no dia 5 de abril. As inscrições, elas vão até o dia 3 de maio. Então, do dia 8 de abril até o dia 3 de maio é muito tempo. E a primeira etapa acontece no dia 19 de maio. Vamos saber os documentos necessários e o prazo para você entregar a documentação no dia 5 de abril agora, quando cada campus divulgar as suas normativas. Vamos saber também a data da segunda etapa, também no dia 5 de maio. Mas se a primeira etapa acontece no dia 19 de maio, muito provavelmente a segunda etapa vai acontecer em junho e normalmente o conteúdo é conteúdo ensino médico. Beleza? Então, gente, está apresentado para vocês o edital da USP. Boa sorte para todo mundo. Eu desejo que vocês realmente optem por fazer. Se fosse a minha época fazendo medicina, mesmo aqui na minha terra, Belo Horizonte, na minha faculdade, que fica 4 quilômetros da minha casa, eu tentaria esse processo seletivo, porque eu acho que, pô, cara, a USP é referência em tudo. Né? E você estar em São Paulo, estar na USP, você está dentro dos melhores hospitais, você está junto com os melhores médicos, você está na vanguarda da produção de conhecimento. E eu sempre gostei muito, muito, muito de pesquisa, sempre gostei muito, muito de lecionar, muito de todas essas questões que são muito fortes em instituições públicas. Eu não deixaria passar essa oportunidade jamais na minha vida. Eu tentaria, se eu tivesse tido essa oportunidade à época, com esse número de vagas, eu tentaria, tá? Sem sombra de dúvida. É uma prova presencial, mas vale a pena. São Paulo é logo ali para todo mundo. Tem voo pra caramba para São Paulo, eu acho que vale muito a pena fazer. E se a gente prepara? É uma pergunta que vai vir, nosso direct vai encher, perguntando se a gente prepara. A gente prepara. Qualquer curso que você adquirir no MEDS, acesso individual de 6 meses, acesso individual de 1 ano, acesso duo de 6 meses, acesso duo de 1 ano, lá vai ter um roteiro específico. Você não precisa catar português ali, catar inglês ali. Não. Nossos 2 professores de português são da Universidade Federal, nossa professora de inglês da Universidade Federal, nossa professora de genética, médica, nossa professora de bioquímica, uma equipe, 2 ou 3 professores de bioquímica, todos médicos. Tudo isso organizado para você na plataforma. Entrou na plataforma hoje para estudar para a USP, entrou amanhã, vou aproveitar o feriado, vou iniciar meu start aqui, foi redundante até, vou fazer meu start aqui nos estudos. Tem lá para você as aulas que você precisa assistir, tá? Tanto de português, quanto de inglês, quanto de genética, quanto de bioquímica, tudo certinho. Cada aula abre um painel para você, professor ministrando a aula. Pô, Gustavo, já sei essa aula, quero ler só o conteúdo teórico. Do lado tem o conteúdo teórico. Isso. Tem prova anterior? Tem prova anterior. Vai ter correção de prova perto da prova da USP? Vai ter correção de prova. Tudo que você precisa para a USP está dentro da nossa plataforma e não há outra plataforma que te atenda como o MEDS te atende. Consultoria documental, preparação plena para português, inglês, genética e bioquímica. A genética da USP não é fácil, a bioquímica da USP não é fácil, é necessário uma preparação específica e nós temos no MEDS e conhecemos o processo, requintamos a nossa preparação e qualquer curso que você adquirir no MEDS, tá? Você vai ter a preparação específica para o processo seletivo da USP. Não perde tempo. A gente está com valor reduzido até domingo. Aproveita essa oportunidade para você se preparar, na minha opinião, o maior processo seletivo que a USP já abriu até hoje. Vou abrir para perguntas. Fiquem à vontade. Estou à disposição. A Priscila, Gustavo. Fiz o primeiro ano na Argentina. Pode transferir? Você fez o primeiro ano na Argentina. Você pode transferir para a USP. Até então, com as informações que nós temos, sim. Tá? Existe a questão relacionada aos candidatos estrangeiros, mas a gente tem que esperar o edital do dia 5 de abril. Esse edital é que vai estabelecer ou não
tá, o aceite de estudante de medicina do exterior. A gente tem que ser sincero, já aceitou estudante de medicina do exterior, mas a gente tem que aguardar no dia 5 para que esse manual traga para a gente as definições, porque esse edital que vai trazer para a gente a requisição documental, aí a gente vai saber com certeza se você pode prestar. Mas o fato de você ter um ano, tá, na Argentina, você ter o pré-grado, seja online, seja presencial, você pode fazer o processo seletivo da USP. A USP contemplando alunos do exterior, porque o primeiro ano de medicina, qualquer faculdade brasileira considera o pré-grado como o primeiro ano de medicina. O Manuel, vocês vendem só a mentoria para acompanhamento documental? Com certeza, tem a mentoria. Se você entrar lá no MEDS, no menu, quero me inscrever, vão abrir 5 produtos para você. Um deles é a mentoria, valor R$ 797. É muito importante na aquisição você entender que você vai ter o acompanhamento documental, você vai ter uma mentoria individual comigo, o acompanhamento documental, você vai ter o consultor individual todos os dias, a informação dos editais, mas você não vai ter acesso a provas anteriores, a lista de exercícios, a preparação, mas você vai ter todo o acompanhamento da parte burocrática. Basta clicar lá e adquirir a mentoria pura, tá? A Malu, tem como transferir sendo de outro curso da saúde ou só de MED? Só de MED, tá? Só de MED. A gente precisa aguardar o edital do dia 5, mas até então, só medicina para medicina. O Felipe, poderia falar um pouco sobre a preparação? Felipe, olha só, a preparação do MEDS, ela é específica para qualquer que seja o edital do seu interesse. Tanto que no MEDS, você não vai ver a gente vendendo, a gente com matrículas disponíveis para um curso tipo assim, curso USP, não. Você adquire um curso, dentro desse preparatório de 6 meses, você tem vários planos de estudo, incluindo um plano de estudos para a USP. Poxa, Gustavo, mas e se abrir a UMS, como você falou, Estadual do Mato Grosso do Sul? Me interessa também, tem um plano de estudos para a UMS. O universo da transferência, ele não permite que você tenha poucas matérias na sua plataforma, que você não tenha aulas, ele não permite que você individualize demais, senão a gente vai estar indo justamente contra aquilo que a gente prega, que é a diversificação. Então, dentro da plataforma do MEDS, você consegue se preparar de forma específica para qualquer edital, específica. Você não vai ter que catar aula, montar o seu plano de estudos já está pronto. Então, quero tentar a USP, quero tentar o EMES, que deve abrir, quero tentar a Federal do Rio Grande, que vai abrir também. Tem um plano para cada uma delas, isso dá para 3 faculdades, é extremamente executável.